da vida de Israel. Um momento tremendo que a nação estava passando. A Bíblia diz aqui o texto que Israel fez, a partir do versículo 1, o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. 7 anos, Israel, que era um país completamente agrícola, eles plantavam, mas eles não colhiam, porque os midianitas não tomou posse fazendo eles escravos, mas quando da colheita vinha com seus animais, com o seu gado, com o seu rebanho, invadia a terra, e assim Israel começou a empobrecer. E cada ano isso ia acontecendo. Eu quero chamar a sua atenção, pois eu sei que nessa noite entrou pessoas aqui que está passando exatamente esse momento na sua vida. Entra ano e sai ano, e você se projeta, você planta, ara a terra, e daqui a pouco vem o midianita, através de uma doença, através de um problema de família, através de um acidente, e leva tudo aquilo que você projeta, e você começa novamente no outro ano, e tudo vai estar acontecendo a uma sequência de anos, e Deus manda dizer a você nessa noite, que hoje chegou o dia da sua redenção. O Senhor vai enxugar as suas lágrimas. E o texto diz então que todo ano Israel ia, plantava. Eu me lembrei, quando preparava essa mensagem, do pessoal lá da Serra de Petrópolis, Teresópolis, que é um povo sofrido, que o governo nada faz, e eles reconstroem casas, vem a chuva de dezembro e leva tudo. E me lembrei de uma pessoa, e que ele passou uma fase tremenda. Quem não passou essa fase? E ele me compra um carro Kia 0 km e divide ele em 48 prestações. E a filha dele fala: pai, não precisa você colocar isso no seguro, que ninguém rouba esse tipo de carro. E ele não coloca. Irmão, dias depois, o carro ainda zero, quando ele ia, ele purinha uma, 2 bandidos aí batem no vidro do carro e levam o caminhão dele. E ele fica com 48 prestações para pagar. Aí ele se anima, vai e compra um Hyundai 2007, 0 km. Ele viaja para Campos. Quando ele está voltando, ele para embaixo de um pé de genipapo para colher alguns frutos. Sai um carro do governado, lá da outra margem, atravessa uma cerca de arame, pega o carro dele do outro lado e é perda total. Misericórdia, irmão. Só midianita. Será que você está passando por isso? Você tem projetado e os midianitas vêm e levam tudo que é seu? Você sabe o que acontece? Israel começou a clamar, como diz o texto. A Bíblia diz que quando isso começou a acontecer, com essa sequência, eles não se desesperaram ao passo de descer para clamar a outros deuses, ou para ir para macumba, bruxaria, fazer outro tipo de coisa, mas a Bíblia diz que Israel começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando nós começamos a clamar, o clamor chega até os céus. Se você está nesse tipo de coisa vivendo, comece a clamar a Deus, não desista, não desanima. Hoje é culto da família. O que está acontecendo lá na sua casa não é para você desistir, mas para você clamar. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Quando Israel começou a clamar, o texto diz que Deus enviou um anjo. Foi o texto que eu li agora. Eles começaram a clamar, Deus então envia um anjo. Juízes capítulo 6, verso 11. E diz a Bíblia que Deus envia um anjo. E quando o anjo chega, lá estava Gideão. A Bíblia diz que Gideão, filho de Joás, ele estava malhando o seu trigo no lagar. Como nós temos aqui um pastor, professor de seminário, deve ter ensinado para vocês que lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo você malha ele lá no campo, como faz com arroz, com feijão, mas o trigo é lá. E o lagar é o lugar de fazer o quê? De você amassar uvas. Lagar é lugar onde você amassa uvas. Então Gideão, devido a toda aquela situação, ele
saiu antes do tempo, colheu algum pouco de trigo e foi malhar lá no lagar para salvar, para tirar algum alimento para a sua família, pois o texto, antes de ler, diz que eles empobreceram muito. E lá estava Gideão, escondido, malhando lá o trigo no lagar. Daqui a pouco o anjo aparece. E diz a Bíblia que quando o anjo chega, o anjo fala assim: varão valoroso. E ele toma um susto, pois ele estava ali escondido, malhando o trigo para salvá-lo. Ele se assusta e fala: ai meu Senhor, eu, varão valoroso? Como eu sou valoroso? O senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo conosco? Eu estou aqui desesperado, pegando um pouco de trigo e malhando aqui no lagar para matar a fome da minha família, que estará desesperada. E eu quero perguntar ao senhor o que é feito de tudo aquilo que meus pais contavam, que eles passaram lá o Mar Vermelho, que eles passaram o Jordão, que de dia tinha nuvem, que de novo tinha coluna de fogo, e que caía maná, e que quando queria carne vem cordonizes. E eu estou aqui nessa situação, eu só ouço isso de conversa, na minha vida não acontece nada. Quem sabe você está dizendo isso também. Vem pregador aqui, quando nós ouvimos, irmão, que Deus opera e que Deus faz, mas na sua vida não tem acontecido nada disso. Você está chorando aí no banco, você está sofrendo lá dentro da sua casa. Essa enfermidade nunca vai embora, o problema no seu lar não é solucionado. Você está parecendo com Gideão, dizendo: ó Senhor meu, isso comigo não acontece. E o anjo vira para ele novamente e fala: com essa tua força, você vai libertar Israel. E ele desanimado, porque chega um tempo que parece que a gente se entrega, e ele vira para o anjo e fala: ah, meu Senhor, o senhor não sabe, o meu pai é a menor família lá de Manassés, e eu sou o mais pobre da casa de meu pai. Como é que vai acontecer isso? Eu estou me lembrando agora, quando um anjo também foi enviado lá em Nazaré, e havia uma mocinha virgem por nome Maria, e o anjo chega até ela, o nome do anjo era Gabriel, e fala: menina, bendita és tu entre as mulheres, você será grande diante do Altíssimo, porque você vai ser mãe daquele que vai reinar sobre toda a terra. E ela vira e fala: ah, meu Senhor, o que você está falando para mim? Nem sequer conhecer varão eu conheço. E o anjo vira para ela e fala: você não precisa fazer nada, porque isso aí é obra do Espírito Santo. E eu quero dizer a você nesta noite, você que está dizendo: ai meu Senhor, como é que vai acontecer isso na minha casa? Não é você que vai fazer nada, é o Espírito Santo que vai operar na sua vida e vai mudar esse quadro. Glória a Deus! Aleluia! É o Espírito Santo, é Ele que transforma e renova. Oh, como eu me alegro no Senhor! Aleluia! E o anjo disse, né? E então, irmãos, que aqui Gideão entra numa situação difícil, porque acontece comigo isso também, acontece com você. E ele então desacreditava: ah, Senhor, se for tu que falas comigo, espera aqui que eu vou trazer um presente. Eu quero uma prova. Irmãos, olha, se você olhar na Bíblia, qualquer tipo de prova que você faz contra Deus, isso chama-se pecado. É tentar a Deus. Deus não precisa ser provado. Eu me lembro muito bem que algumas denominações antigamente diziam que era para você botar Deus contra a parede. Bota ele na parede, prova Deus. Mas olha, aqui Gideão chega a clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vou querer uma prova, para ver se é o Senhor mesmo. E ele vai até o campo, como eu acabei de ler, e mata um cabrito, prepara o cabrito, vem com o cabrito, coloca lá sobre a penha, e naquele instante que ele coloca o cabrito, a Bíblia diz que sai fogo da penha e consome todo o cabrito, e ele se assusta e fala: é o Senhor que está falando comigo, e agora eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Ai, que desespero desse homem, que desespero. Aí o anjo fala para ele: você não vai morrer não, porque o meu Deus, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus de bênção. Você não vai morrer não, porque Deus é um Deus de vitória, é um Deus de paz.
Mas então, após tudo isso, irmão, agora é que vem a prova. Quando tudo acontece, ele levanta um altar, coloca o nome do altar, o altar de paz. Aí quando chega a noite, o anjo chega perto dele. Esse é o texto que nós vamos pregar agora. Então Gideão viu que era um anjo do Senhor. Porém o Senhor lhe disse: Pai, seja contigo, não tem. Então Gideão edificou o altar ao Senhor. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: é aqui que eu quero pegar com você. O Senhor disse: agora, aqui está a prova. Agora você vai sair daqui, vai lá na casa de teu pai, vai derrubar o altar de Baal, que é do teu pai, e vai pegar o segundo boi, aquele de 7 anos, você vai matar e vai oferecer sobre o altar. Isso foi o que eu disse que ia pregar aqui, você lembra por isso? Exatamente isso. Essa é a maior prova que o Senhor manda dizer a essa igreja nessa noite. Deus quer que o avivamento, irmão, a vitória tem que começar lá dentro da sua casa. Não existe vitória. Não adianta eu chegar aqui, gritar e pular. Lá dentro da minha casa eu estou derrotado. Se o diabo está operando dentro da minha casa, se a mentira opera dentro da minha casa, se o engano opera dentro da minha casa, se o diabo opera dentro da minha casa, não tem vitória. Após tudo isso, o anjo chega perto dele e fala: agora é a prova. Eu já pedi, duvidou de mim, eu fiz fogo sair da penha. Mas agora eu quero que você vá lá na casa de seu pai. É lá dentro que você vai derrubar o altar de Baal que está lá dentro. Derruba o altar de Baal, mata o boi e oferece em sacrifício a mim. E Gideão tremeu, porque ele era medroso. Você viu que tudo ele se assustava. E sabe o que acontece? Diz que ele chama 10 companheiros dele. Não vai de dia, se está acompanhando aí pelo texto, ele vai à noite. E ele chega lá à noite com muito medo, derruba o altar de Baal, pega o boi, mata o boi. Após ele matar o boi, oferece sacrifício e vai embora para casa e fica quieto. Ninguém fala nada. Amanhece o dia, os moradores vêm, vê tudo aquilo que ele fez e começa, diz que a procurar quem foi que derrubou o altar de Baal e matou o boi cevado. Você acha que precisava procurar muito? Irmão, você sabe que quando você começa a ter um encontro com Deus, você começa a ficar diferente. Aleluia. Quando começa você na sua casa, não importa, algo começa a acontecer. Quando você começa a ter um encontro com Deus, deixar o Espírito Santo atuar na sua vida, lá dentro da sua casa, as pessoas começam a ver a diferença. E eles não precisaram procurar muito. Logo alguém diz: olha, não poderia ser outro, a não ser Gideão, filho de Joás, porque ele andava jejuando, ele andava subindo um monte de vez em quando aí pela madrugada, ele andava distribuindo folheto, ele andava frequentando culto. Só pode ser Gideão que fez isso. E pararam na porta de Joás e falaram: bota para fora a Gideão. Ele foi que derrubou o altar de Baal e nós queremos matá-lo. E quando eles fazem esse desafio, a Bíblia diz que Joás sai para fora e fala: se alguém tocar em Gideão, esse será morto. Porque se Baal é Deus, que Baal contenda-se por si mesmo. E aqui, irmãos, que Deus falou muito ao meu coração. A coisa mais linda na vida de um cristão é quando o seu pai testifica da sua fé. É quando a sua esposa testifica da fé do marido. É quando o marido testifica da fé da esposa. Que coisa linda! Quando alguém começa a conversar, o marido fala assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vai lá em casa que a minha mulher vai orar por você e você vai ficar curado. Ou quando alguém está falando do problema, a mulher fala assim: olha, vai lá em casa que o meu marido vai orar por você e você vai ficar curado. O Senhor quer algo diferente aqui nessa noite com a família Werleana do Grajaú. Deus quer uma família que testifica a vida, que vive o que prega.
Então o pai de Gideão disse: olha, ninguém toca nele. Se Baal é Deus, que Baal contenda por si mesmo. E aqui acontece, irmão, o maior milagre do mundo. Quando Joás acaba de dizer isso, e Gideão acaba de derrubar o altar de Baal, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e unge Gideão. Quando você toma uma posição dentro da sua casa, quando você não aceita mais aquela garrafa de cachaça debaixo da pia, quando você não aceita mais aqueles vídeos pornô na sua televisão, quando você não consente mais aquela fofocada dentro da sua casa, você derruba o altar de Baal. A Bíblia diz que o Espírito Santo, do versículo 34, o Espírito Santo veio sobre Gideão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que tomar uma decisão. Você não pode estar em cima do muro. Não é porque é seu pai, não é porque é seu marido, não é porque é sua mãe, não é porque é sua irmã. Deus quer que você tome uma posição dentro da sua casa como mulher e homem de Deus. Aleluia! Quando Gideão tomou uma posição, o Espírito Santo veio sobre ele. E sabe o que ele fez? Quando o Espírito Santo veio sobre ele, a Bíblia diz que ele pegou a trombeta e tocou a trombeta. E a trombeta em Israel só era tocada durante 2 vezes. A primeira era para a adoração, e a segunda quando o povo ia para a guerra. Mas quando ele derruba o altar de Baal da casa de seu pai, o Espírito vem sobre ele, e ele pega a trombeta e começa a tocar a trombeta. Por isso você não tem autoridade dentro da sua casa, você não toca trombeta dentro da sua casa, você não prega para os seus parentes, você não prega para os seus vizinhos, porque você não tem autoridade. Mas quando você derruba o altar de Baal, quando você diz não ao diabo, quando você diz não ao mundo, não ao pecado, o Espírito vem sobre você e você tem autoridade. Aleluia! Então você toca a trombeta. Deus quer essa igreja, Deus quer essa mulher, esse homem tocando trombeta. Aleluia! Colocar de pé, igreja, começa a glorificar, começa a tocar a trombeta. Aleluia! Não acabou não, eu quero que você busque. Eu quero que você busque agora. Eu disse que nessa noite Deus ia te dar a vitória, mas é preciso que você tome uma posição, que você derrube o altar de Baal, aí o Espírito te enche. Aí você pega a trombeta e começa a tocar. Como é bom, irmão! Eu fico vendo quando Pedro e João subiam ao templo da porta chamada Formosa, e quando eles adentravam o templo, a Bíblia diz que veio um paralítico. Eles disseram o quê? Eu não tenho ouro nem prata. Mas antes ele disse o quê? Quem lembra o que eles disseram? Quem lembra o que Pedro e João disse? Não, vamos voltar lá e disse: olha para nós. Olha! Irmãos, é muito bom quando você pode dizer isso. Olha para a minha família, olha para o meu marido, olha para o meu filho, olha para a minha vida. Irmãos, o maior testemunho é a sua vida. O teu testemunho é a sua vida. Não adianta falar, pregar bonito, falar bonito, se a sua vida não corresponde. Deus quer que o seu lar corresponda com aquilo que você fala. E Pedro e João falou: olha para nós. E olhando para eles, quem que via Jesus Cristo. E ele disse: em nome dele, levanta e anda. E se você quer pregar para a sua família, você não pode compartilhar dessas coisas. Não adianta você chegar lá no batizado, tem uma cervejinha, você toma cervejinha. Ah, tem uma cachaçinha que é lá de Minas, é muito boa, até provar. Aí você toma. Ah, tem outra coisinha que você faz. E depois você quer pregar para ele, mas olha só o crente lá. Ontem mesmo estava bebendo comigo. Ele está fazendo isso comigo agora. Que autoridade você tem? Como você vai tocar a trombeta? Mas quando Gideão derrubou o altar de Baal, o Espírito vai sobre ele,
E ele pegou a trombeta e começou a tocar. Começou a dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Aleluia! Irmão, começa a glorificar a Deus. Começa a falar com Deus. Deus quer salvar a sua família, irmão. Deus quer libertar a sua família. E precisa de você. Aleluia! Você sabe o que aconteceu? Eu vou continuar. Vai um louvorzinho. Você sabe o que aconteceu quando tocou a trombeta? A Bíblia diz que começou a aparecer, irmão, de tudo quanto é lado. Apareceram 32 mil. Não tinha nenhum quando ele tocou a trombeta. Vai aparecer parente seu de todo lado, vizinho de todo lado, porque vai ver Cristo na sua vida, vai ver Cristo na sua família. Aleluia! Glória, 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 glória! Apareceram 32 mil, porque tocou a trombeta. E você está lutando agora, Deus. Vamos lá, pode louvar. Pode louvar, pode louvar. Pode louvar. Eu quero você clamando aí. Não terminei. Aleluia! Glorifique, quero você glorifica. Pode abraçar, deixa Deus batida. Aleluia! Aleluia! Glória, 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 glória. Aleluia! Aleluia!
e oferece em sacrifício ao Senhor. O próprio pai de Gideão testifica que ele agora é um homem diferente, porque o altar era do próprio pai. O pai adorava a Sera e adorava Baal, irmão, dentro da própria casa. Alguém tinha que se levantar. Quem sabe Deus está falando para você se levantar contra isso lá dentro da sua casa. Você não vai permitir fazer esse tipo de coisa. Você não vai mais permitir isso lá dentro da sua casa. E diz que quando ele tomou uma posição de crente, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele teve autoridade de pegar a trombeta e começou a tocar. Diz que apareceu judeu de tudo quanto era lado. Juntaram 32 mil. E ele então se prepara para a guerra. E quando ele se prepara para a guerra, eram 32 mil judeus. Mas a Bíblia diz que os midianitas eram tantos como a areia da praia. Eram mais de 100 e poucos mil. Então Deus vira para ele, o anjo, e fala: olha, você está com muita gente. Você estava com 32, o camarada tem mais de 100, mas o anjo falou: ó, você está com muita gente. Muita gente. Fala aí se tem alguém aí medroso, se tem alguém aí com problema, para eles voltar para casa. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, pastor João, quando Deus unge a você, presbítero, a qualquer um de vocês, também te dá autoridade. Aquele homem que ficava lá malhando trigo no lagar, tinha morrido. Aquele homem que dizia: ai Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, tinha morrido, não existia mais. Agora esse homem que tinha medo de tudo, que foi à noite derrubar, ele tem autoridade, porque o Espírito Santo tinha revestido ele. E diz a Bíblia que ele se coloca de pé no meio de 32 mil homens e fala: olha, se tem alguém aqui com medo, olha quem falando de medo, se tem alguém aqui com medo, se tem alguém assim assado, pode voltar para casa. E diz a Bíblia que voltaram 22 mil. Voltaram 22. Aí ele se prepara com 10 mil. O Senhor fala: olha, Gideão, ainda tem muita gente com você. Ainda tem muita gente. Faz o seguinte: desce esses 10 mil lá para o rio e observa como é que eles vão beber água. Da maneira como beber, você vai separando. Eu vou dizendo, você vai separando. E daquele 10 mil, a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor, separou 300 pessoas. Isso acompanha que a palavra que o anjo disse que ele ia libertar Israel, porque não era Gideão. Não, lá dentro da sua casa não é você que vai ter que fazer nada. Você só tem que tomar posição. Não é eu que faço, é carne e sangue que faz nada. Se for você que for fazer, tua mãe briga com teu pai, tua mãe briga com a tua mãe. Se você chegar e pegar aquela garrafa de cachaça do teu pai, ele vai querer te bater e botar você para fora de casa. Se você chegar lá e quiser criar um caso com o seu marido, ele vai se separar de você. Mas se você começar a ser de um encontro com Deus, for revestido com o Espírito Santo, você vai tirar. E ele vai se converter e vai aceitar Jesus, porque Jesus é maior. Aleluia! Pode glorificar. Então o profeta disse que não é por força. Fala com o pastor: não é por força, não é por violência, mas é porque a igreja é pelo Espírito do Senhor. É Ele que opera, tanto querer quanto efetuar. Aleluia! Oh, Managalaxarai de Cantaré. E então ele ganha coragem, ele fala: separa esses 300, manda esses 10 mil para casa. E agora, irmão, brincadeira, né? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, o nome que é sobre todo nome, que o nome dele dobra no céu, na terra,